Imagine por um instante um jovem de apenas 16 anos, carregando nas costas o peso de um reino inteiro. Baldwin Court não era apenas um adolescente comum, ele era o rei de Jerusalém, destinado a liderar seu povo contra um dos maiores inimigos da época, Saladino. E como se a tarefa já não fosse difícil o suficiente, Baldwin enfrentava um desafio ainda maior, a lepra. Essa doença cruel não apenas minava sua saúde, mas também sua esperança de vida. No entanto, ele nunca se permitiu sucumbir ao desespero, pois sabia que sua missão era maior do que suas limitações físicas. Com a lepra avançando em seu corpo, Baldwin ainda mantinha a mente clara e o espírito determinado. Não havia espaço para hesitação, pois o futuro de Jerusalém estava em suas mãos. Ele compreendia que sua condição poderia ser vista como uma fraqueza por muitos, mas para os que acreditavam nele, Baldwin era um símbolo vivo de resistência e coragem. E assim, mesmo em meio à dor, ele se levantava para guiar seu exército. A confiança que ele transmitia, apesar de sua doença, era algo que inspirava todos ao seu redor. Mas a realidade era dura, e Baldwin sabia que as ameaças ao reino não dariam trégua. Saladino, o astuto e implacável líder do mundo islâmico, estava à espreita, esperando a chance de atacar Jerusalém. Baldwin, mesmo enfraquecido pela lepra, não podia se dar ao luxo de descansar. O peso da responsabilidade estava sempre presente, empurrando-o para agir, mesmo quando seu corpo lhe dizia o contrário. O futuro próximo traria batalhas, desafios imensos, e ele sabia que precisava estar pronto, pois a sombra de Saladino crescia cada vez mais. Com a força de um líder implacável, Saladino avançou sobre o reino de Jerusalém, ciente da fragilidade dos cruzados. Ele sabia que o exército de Baldwin estava enfraquecido em menor número, o que facilitava sua investida. Sem encontrar grande resistência, suas tropas rapidamente se espalharam, aumentando a sensação de desespero no reino. O jovem rei, mesmo consciente do perigo, não se deixava abater pela pressão iminente. O avanço de Saladino era um golpe certeiro. Suas tropas encontraram pouca oposição inicial, e a confiança em uma vitória rápida crescia. No entanto, Baldwin, mesmo debilitado pela lepra, mantinha a mente afiada e se recusava a ceder ao medo. Sabia que um plano ousado era a única saída. A invasão de Saladino não apenas testava as defesas físicas de Jerusalém, mas também a resiliência de seu jovem rei. Com cada passo de Saladino, Baldwin sentia a urgência de agir. A ameaça era real, e o tempo estava contra ele. No entanto, ele sabia que, com a força restante de seus cavaleiros e o apoio de todos os homens disponíveis, ainda havia uma chance. O momento de tomar uma decisão estava próximo, e Baldwin preparava o terreno para convocar o Aheriban, chamando o povo para a defesa desesperada de Jerusalém. Com a invasão de Saladino em pleno curso, Baldwin sabia que precisava agir rapidamente. Mesmo com apenas 375 cavaleiros à sua disposição, o rei não hesitou em convocar o Aheriban, chamando todos os homens aptos para defender Jerusalém. Era uma ação desesperada, mas necessária. Cada cidadão que pudesse segurar uma arma seria crucial na batalha iminente. Não era só uma questão de números, mas de coragem e determinação. A situação era crítica. O exército de Saladino era muito maior e a vantagem numérica parecia impossível de superar. No entanto, Baldwin acreditava na força do espírito dos homens que responderam ao seu chamado. Mesmo aqueles que não eram soldados de profissão se apresentaram para lutar ao lado do rei. A visão de um reino unido, com todas as suas forças reunidas, dava ao jovem monarca um lampejo de esperança, mesmo em meio a circunstâncias tão sombrias. Sabendo que essa poderia ser sua última chance de proteger Jerusalém, Baldwin se manteve firme. A defesa do reino agora dependia de um exército improvisado, mas determinado. Homens de todas as origens se uniram, prontos para dar suas vidas se fosse necessário. O cenário estava armado para uma batalha onde a diferença de força era imensa, mas o desejo de resistir era ainda maior. Saladino, por sua vez, continuava a avançar, mas os cruzados ainda tinham uma carta na manga: a surpresa. Enquanto o exército de Saladino estava disperso, saqueando vilarejos e despreocupado com a resposta cruzada, Baldwin viu sua chance. Ele sabia que a desorganização temporária do inimigo era o único ponto fraco que poderia explorar. Aproveitando essa vantagem, o jovem rei começou a organizar seus cavaleiros e os homens convocados. Cada movimento era crucial, e o tempo jogava contra eles, mas a preparação tinha que ser precisa. Baldwin acreditava que esse momento poderia mudar o rumo da guerra. Os cruzados não tinham o luxo de grandes números ou de tropas bem equipadas, mas compensavam com determinação e estratégia.
Baldwin escolheu cuidadosamente o momento para atacar, sabendo que qualquer erro poderia ser fatal. Suas forças se posicionaram estrategicamente, aguardando o instante certo para agir. O ambiente era de tensão, mas também de esperança. Havia uma crença compartilhada de que, se agissem juntos, poderiam superar até mesmo as probabilidades mais desfavoráveis. Enquanto os preparativos chegavam ao fim, Baldwin continuava a observar de perto o inimigo, aguardando o melhor momento para a ofensiva. Ele sabia que precisava aproveitar o efeito surpresa, algo que poderia devastar as forças de Saladino se fosse bem executado. O cenário estava montado para uma batalha decisiva, e a atmosfera carregada deixava claro que o próximo passo seria crucial para o futuro de Jerusalém. E antes que os cruzados partissem para o combate, uma fonte de inspiração ainda maior seria convocada. Antes da batalha começar, Baldwin fez um gesto que tocaria profundamente o coração de seus homens. Ele ordenou que a relíquia mais sagrada do reino, a verdadeira cruz, fosse trazida para o campo de batalha. Os cruzados acreditavam que essa relíquia, associada à crucificação de Cristo, tinha o poder de lhes conceder força e proteção. Baldwin, ciente do peso simbólico desse ato, orou diante dela, pedindo a Deus coragem para seus soldados e a vitória sobre seus inimigos. O impacto foi imediato. Os homens, já nervosos e incertos sobre a batalha, sentiram-se renovados e inspirados pela presença da cruz. Não era mais apenas uma luta pela sobrevivência. Era uma luta sagrada, com a proteção divina ao seu lado. Os cavaleiros e soldados, agora cheios de fervor, ergueram suas espadas e olharam para Baldwin com uma nova chama nos olhos. A liderança do jovem rei, combinado com a força espiritual da cruz, transformou aquele pequeno exército em uma força determinada a desafiar o impossível. Com a moral revigorada, Baldwin sabia que o momento de agir estava próximo. Saladino ainda não tinha ideia da força espiritual que seus oponentes agora carregavam, e enquanto a cruz brilhava sob o sol de Jerusalém, os cruzados estavam prontos para lançar o que seria uma das mais ousadas ofensivas da história. A batalha estava prestes a começar, e as palavras de Baldwin ecoavam no coração de cada homem. Eles lutariam não apenas pela terra, mas por algo muito maior. Quando o momento chegou, Baldwin conduziu seus cavaleiros com uma precisão extraordinária. O ataque surpresa foi uma jogada arriscada, mas ele sabia que era sua melhor chance. A força dos cruzados, mesmo em menor número, se lançou contra o exército de Saladino com uma carga frontal que ninguém esperava. A força e a velocidade dos cavaleiros, combinadas com o efeito surpresa, romperam as formações do inimigo. O caos se instaurou entre as fileiras de Saladino, que não estavam preparados para uma ofensiva tão ousada. A poeira levantada pelos cavalos e o som das espadas ecoaram pelo campo de batalha. Os cruzados atacavam com tudo o que tinham, como se a vitória estivesse ao alcance das mãos. Cada golpe desferido parecia carregado de uma energia quase sobrenatural, como se a proteção da verdadeira cruz os tornasse imbatíveis. Saladino, pego de surpresa, assistia seu exército se desestabilizar e perder a coesão. O que ele pensava ser uma vitória fácil estava se transformando em uma derrota humilhante. No entanto, Baldwin sabia que a batalha ainda não estava vencida. Mesmo com o sucesso inicial, ele tinha que manter a pressão. O ataque precisava ser implacável, e os cruzados continuaram avançando, forçando o recuo das tropas inimigas. Saladino, que havia subestimado o poder de uma ofensiva bem calculada, agora se via em uma posição perigosa. O destino de Jerusalém ainda estava em jogo, mas o jovem rei sentia que a maré começava a virar a seu favor. E Saladino sabia que sua própria sobrevivência estava por um fio. Saladino, ao ver seu exército fragmentar-se diante da investida surpresa de Baldwin, percebeu que a situação se tornara insustentável. A batalha, que antes parecia prometer uma vitória certa, agora era uma luta pela própria sobrevivência. Ele, um líder astuto e experiente, sabia que continuar naquela posição significaria uma derrota completa e talvez até sua captura. Com o caos tomando conta de suas fileiras, Saladino tomou a difícil decisão de fugir do campo de batalha. Não havia mais como salvar a situação. A retirada de Saladino foi apressada e desorganizada, com o que restava de seu exército tentando seguir seu líder para fora do campo de batalha. Baldwin e seus cavaleiros, vendo o inimigo bater em retirada, continuaram pressionando, forçando o recuo de Saladino até o limite. As baixas do exército de Saladino foram enormes, e a vitória dos cruzados parecia cada vez mais certa.
Era uma reviravolta surpreendente para um confronto que começou com tantas desvantagens para o reino de Jerusalém. Com Saladino fugindo para o Egito e o exército cruzado vitorioso, Baldwin tinha motivos para celebrar. Mas ele sabia que aquela não seria a última vez que enfrentaria Saladino. Jerusalém estava segura por enquanto, mas a sombra de novos conflitos ainda pairava sobre o horizonte. No entanto, a vitória naquele dia trouxe uma sensação de esperança renovada para o reino, provando que mesmo diante de um inimigo poderoso, a força da fé e da estratégia poderia prevalecer. Essa história é uma prova de que mesmo nas situações mais desesperadoras, a força da fé, da liderança e da estratégia pode superar as probabilidades mais impossíveis. Baldwin e seus cavaleiros demonstraram que coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. E agora, se você quer continuar explorando histórias épicas como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo e continua aprendendo mais sobre esses momentos que moldaram o curso da história.